Olá, tudo bem? Espero que sim. KNCR11, pessoal, mais um fundo imobiliário de papel da Quineia, pagando 1% ao mês. Será que vale a pena entrar nesse fundo agora? Talvez ele chegue a pagar até 1,15% ao mês, pessoal. Mas cuidado, hein? Fique atento. Temos várias informações para falar com relação a esse fundo imobiliário nesse vídeo, referente ao seu relatório gerencial que saiu na semana passada. Vamos lá, então. Ei, rapidinho aqui. Tá curtindo o conteúdo? Aqui é 100% gratuito, pessoal. Não vendemos nenhum curso, só peço em troca a inscrição e o like. Simples. Isso nos incentiva a continuar. Estudos aqui de investimentos, educação financeira. Então, assim, nos próximos 3 segundos, então, faça a sua inscrição aí e deixe seu like. Vamos combinar assim? Muito obrigado, pessoal. Vamos, então, ao vídeo. Antes do relatório, então, vamos aos números atuais aqui do KNCR11. Então, dia 17 de abril, ele fechou cotado a R$ 103,97, ou seja, está com PVP de 1,02%. Olha só, pessoal, já está com 2% de ágio. Veja bem, isso aqui é um fundo imobiliário de papel, hein? Os dividendos, então, em fevereiro ele pagou R$ 1,07, em março pagou R$ 1,07 e em abril pagou R$ 1,04. O pagamento dele em abril foi dia 11 de abril, sua data é sempre no último dia útil de cada mês. Aqui o gráfico da cotação, então, isso aqui em 2020, época de pandemia, né? Estava cotado aqui a 90, 95 reais, caiu aqui até 85 mais ou menos, aí voltou, chegou em 2021, já estava cotado novamente em 2022 aqui por volta de 100 reais, voltou a cair em 2023 por volta de 95 reais, aí voltou forte de novo até próximo de 105, entre 100 e 105 reais até outubro do ano passado, 2024, depois caiu forte também como todos os outros fundos imobiliários, mas caiu aqui em torno de 96 reais, e agora já voltou novamente aqui para os R$ 103 reais, como está agora, quase R$ 104 reais. Nesse momento agora, pessoal, ele já está mais caro do que ele realmente vale, né? Se o PVP já está em 1,02. Então, assim, será que vale a pena entrar no fundo de papel? Vamos analisar isso no decorrer do vídeo, principalmente lá no relatório gerencial, tá? Depois a gente vai tomar a nossa decisão. Cada um, logicamente, né, vai tomar a sua decisão aí para saber se vale a pena ou não entrar nesse tipo de fundo agora. Aqui agora os dividendos, então, em torno de R$ 1,04. Mas aqui, pessoal, a gente pode observar aqui em 2022, momentos em que a taxa Selic estava nesses patamares atuais aqui, em torno de 13% a 14% mais ou menos, ele chegou a pagar aqui R$ 1,20, tá? Será que ele vai conseguir também pagar esse R$ 1,20 agora? Vamos observar para ver se existe essa possibilidade ou não, né? Lá no relatório gerencial. Fazendo o cálculo da rentabilidade desse fundo imobiliário, então, dividindo o dividendo pago pela cotação, nós temos 1,04 dividido por 103,97, isso daria 1% ao mês, pessoal. Isso aqui é isento de imposto de renda, tá? Fazendo, então, a conversão dessas taxas, nós temos que 1% ao mês equivale a 12,68% ao ano, isento de imposto de renda, né, pessoal? Vou fazer, por exemplo, uma comparação com o CDB, que rende 100% do CDI. Nós teríamos aqui 14,15%, menos 15% de imposto de renda se deixar aplicado por 2 anos. Nós teríamos aqui 12,03% ao ano, que daria 0,95% ao mês. Comparando os dois, então, o KNCR11 ainda está na frente aqui desse CDB em 0,05%. Ou seja, uma diferença bem pequena, né, pessoal, com relação a esse investimento aqui no CDB atual. Vamos fazer aqui uma comparação de investimento, uma simulação aqui de R$ 10.000 investidos nesse fundo imobiliário, KNCR11, ou nesse CDB. Nós teríamos aqui que em 10 anos, esses R$ 10.000 seriam transformados em R$ 33.000 no KNCR11, contra R$ 31.000 no CDB. Em 20 anos, nós teríamos que esses R$ 10.000 teriam se transformado em R$ 108.000 no KNCR11, contra R$ 96.000 nesse CDB. Então, a gente vê que é uma diferença pouca, né, pessoal, com relação a um e outro. Então, tem que analisar bem mesmo, né, se nesse momento é interessante entrar nesse fundo imobiliário ou não, né? Nós vamos tentar tirar essas conclusões aí lá no relatório gerencial. Vamos calcular o Magic Number, então, desse fundo imobiliário. Pessoal, antes de mais nada, né? Não esqueça de se inscrever no nosso canal aí. Estamos em busca de 1.000 inscritos. Conto com vocês aí, pessoal. Não custa nada. Vamos lá. O Magic Number, o que é mesmo, então? É a quantidade de cotas que eu tenho que ter de um fundo imobiliário para que no próximo mês, somente com os dividendos pagos, eu já consiga comprar mais uma cota, né? Assim eu faço aquela bola de neve crescer cada vez mais aí com o apoio, né? E a força aí dos juros compostos. Como é que eu faço para calcular esse Magic Number, então? Eu divido a cotação atual pelo último dividendo pago. Então, 103,97 dividido por 1,04 daria 100 cotas. Então, 100 cotas eu teria que investir, então, 100 vezes R$ 103,97, teria que investir R$ 10.397 para poder comprar as 100 cotas e no próximo mês, somente com os dividendos pagos com essas 100 cotas, eu já consigo comprar mais uma cota, né? Assim eu faço aquela bola de neve crescer cada vez mais aí com o apoio dos juros compostos. Ok, gente? Vamos agora avançar, então,
lá para o relatório gerencial, entender como é que está a situação desse fundo agora e quais as perspectivas aí futuras para ele. Ok, pessoal, vamos ao relatório gerencial então do KNCR11, referente ao mês de março de 2025. Bom, esse fundo então ele tem um patrimônio líquido de 7,79 bilhões, é um dos maiores da bolsa, pessoal, é gigante esse fundo aqui. Um fundo da Quinéia também, tem o Banco Itaú, né, por detrás. Ele tem 412.061 cotistas, dividendo pago aí R$ 1,04 por cota, como já vimos ali antes, né? Sua taxa média CDI mais 2,25% ao ano. Lembrando, pessoal, que esse fundo ele é 100% aqui atrelado ao CDI, o que é muito bom nesse momento, né? CDI em alta, com tendência de alta ainda. Então, ele tende a entregar melhores resultados além do que já está tendo. Agora, tem um detalhezinho aqui, né? Olha só. Cota patrimonial, R$ 101,70. Cota de mercado, R$ 104,70. Ou seja, ele já está mais caro do que ele realmente vale, né? Ele tem uma liquidez média diária de 10,38 milhões. Então, muito líquido, né? Muito fácil de comprar e vender esse fundo. Aqui o gestor fala que no final de março, então, a alocação estava em 100,8% dos ativos-alvo, 7,3% em LCI e 1,2% em instrumento de caixa. Então, como ultrapassa 100%, aqui, pessoal, já entendemos que isso aqui tem alavancagem, né? Todos os fundos da Quinéia têm um pouco de alavancagem, que varia aí em até 110% mais ou menos, né? Nesse caso, ele está um pouquinho menos. Depois nós vamos ver certinho quanto é que está a alavancagem dele lá na frente. Então, a parte de CDI corresponde a 100,5% do patrimônio líquido do fundo, por isso que eu falei que ele é 100% CDI praticamente. Uma remuneração de CDI mais 2,25% ao ano. O prazo médio de duração de 4,2 anos. Ele fala aqui o que é muito importante: não há qualquer evento negativo de crédito na carteira de investimentos do fundo. Com relação aos dividendos aqui, então ele repete aqui, né, que entregou R$ 1,04. Isso deu uma rentabilidade lá de 1,02%, né, considerando uma taxa média de ingresso de R$ 102,12. Hoje já está um pouquinho maior, né? Está 103 e alguma coisinha ali. Então hoje já está dando aquele 1% cravado aqui, né? Ele é um fundo desde 2012, então é um fundo bastante antigo. Essa negociação de 1,08 ao ano e não a taxa de performance. Movimentação da carteira no mês de março. Ele realizou investimentos de 392 milhões de reais, então bastante coisa, né? Sendo praticamente aqui 2 CRIs, um CRI aqui de 270 milhões para o devedor CPOF, uma taxa de CDI mais 2%, e para o MRV Pro Soluto, 122 milhões de reais, CDI mais 3,5%. A gente vê que realmente ele trabalha com umas taxas bem tranquilas, né? O que deixa ele então como um fundo high grade, um fundo bastante seguro aqui, né? Aqui fala a descrição desse devedor, fala também as garantias. Depois vocês podem baixar e se apropriar um pouco mais aí, se tiverem interesse. Ele fala aqui da compromissada reversa, então ele fala aqui, né? A exposição atual do veículo nesse tipo de passivo financeiro é aproximadamente 9,3% do patrimônio líquido do fundo, patamar considerado adequado pela equipe de gestão. Como eu falei, né? Todos os fundos da Quinéia praticamente estão sempre com uma alavancagem aí que vai até 10%. Então aqui está dentro também do que eles consideram adequado. Resumo da carteira, então, como eu já falei, né? Aqui, os CRIs têm um percentual de 100,5% da carteira, esse é CDI mais 2,25%. Aí tem um pouquinho aqui de CRI, 0,3% da carteira a IPCA, né? IPCA mais 10,69%. Tem LCI também aqui, pouca coisa, 7,3% também. Basicamente é isso aqui dos ativos dele, né? Com relação aos CRIs aqui, a alocação ela está 53% em escritórios, 19,9% em shoppings e 9,2% residencial. O restante aqui em outros setores. A alocação, então, por indexador, ele mostra aqui CDI 98,6%, Selic, que é a mesma coisa praticamente, né? 1,1%. IPCA só 0,3%. Negociação e liquidez, então, 10,38 milhões de reais por dia de negociação, é muito líquido, né? Muito bom de negociar. E aqui, né, pessoal, que eu falo para vocês, ó. Temos aqui o gráfico, então, da cota de mercado, que é esse gráfico em laranja aqui, e aqui em cima o gráfico da cota patrimonial. Ele já está aqui em cima de novo, ou seja, operando acima da cota patrimonial. Poucas vezes se vê esse fundo negociando abaixo da cota patrimonial, tá? Então, tivemos essa chance agora em novembro e dezembro de 2024, onde ele chegou aqui em torno de R$ 96 mais ou menos, e agora já voltou, né? Já está acima de novo. Então, realmente é um fundo difícil de tu comprar ele barato. É um fundo de papel, onde dificilmente tu consegue ele num preço justo, né? Tá sempre pagando um ágio nele, tá? Depois nós vamos fazer uma análise no final, aqui um resumo, para saber se realmente vale a pena ou não entrar nesse fundo agora. Aqui as informações contábeis, né? A DRE do fundo. Então, em março, aqui basicamente em crise, ele teve um resultado de 77,1 milhões de reais. Mês de fevereiro foi 77,3, então baixou um pouquinho. E o resultado mesmo, o resultado líquido, né? Foi 79,7 milhões contra 82 milhões em fevereiro. Então, ele baixou o resultado nesse mês. Então, ele teve um resultado por cota de R$ 1,04 e ele entregou exatamente os R$ 1,04. Então, aqui, ele continua com o mesmo valor acumulado de cota, que é 9 centavos por cota.
Isso aqui é para futuras distribuições, né, pessoal? Para evitar oscilações grandes aí nas entregas de dividendos. Isso é bastante bom, né? Mas acho que tem uma reserva até pequena aqui, pelo tamanho do fundo, né? Então, o fundo como um todo aqui, com relação à sua cota diária, então nós temos aqui em torno de 103,90, né? Então, nesse patamar aqui, isso dá um spread aí de CDI mais 1,86%. Aqui, pessoal, a carteira de ativos, né? Então, isso que é interessante, já falei também em outros fundos imobiliários, como o KNSC, o Canip, da gestora Kinea, que realmente é uma carteira muito segura. A gente vê aqui, ó, o CRI com maior concentração é 4,2% da carteira, que é o JHSF Mouse, né? Depois, o próximo mais concentrado é 3,7% da carteira, além de que ser taxas, né, de CDI mais 2, CDI mais 1,8, então, bem tranquilo, né? Realmente é um fundo high grade aqui, bastante seguro, né? E como eu falei, aqui é 100% CDI, né? Então, CDI agora, nas alturas, com tendência de alta ainda, tende a entregar excelentes resultados ainda maiores do que nós estamos recebendo agora. E, como vimos aqui, né, 80 tipos de ativos na carteira. Então, bastante pulverizado, uma carteira bem segura para esse fundo aqui. Bom, pessoal, vamos voltar aqui rapidinho. Então, resumindo, né, fundo da Kinea é indiscutível. Já falei aqui, a Kinea, para mim, é a melhor gestora de fundos imobiliários e fiagros do Brasil. Muito seguro. Só que, nesse caso aqui, na minha opinião, lógico que aqui não é nenhuma recomendação de investimento, né, pessoal? Cada um tem que entender a sua situação, ver se faz sentido ou não. Mas no meu caso aqui, eu acredito que isso no momento não é interessante. Não porque não seja fundo bom, é um fundo excelente. Está pagando 1%, mas eu digo assim, 1% hoje é praticamente o que a renda fixa está pagando, né? E não é só isso. Se ele estivesse pagando 1% com uma possibilidade de valorização aí de 5, 10, 15%, como tem vários outros fundos imobiliários aí pagando muito mais de 1%, e ainda com possibilidade de valorização de 10, 15%, como tem vários aí, só olhar os nossos vídeos passados aí que a gente mostra alguns aí, seria interessante. Agora, esse fundo aqui paga 1%, paga, tranquilo, mas ele já está com ágio de 2%. É como se você estivesse pagando numa nota de R$100, R$102 nessa nota. Então, eu acho que não faz sentido agora, sabe? É um fundo muito bom, com certeza. Talvez para diversificar a carteira até faça sentido, né? Fundo seguro, né? E já vimos aqui, 100% CDI agora em 14,25, vai tender a aumentar mais ainda em função da taxa Selic, né? Então o CDI hoje é 14,15, na verdade, que é 0,1 abaixo da Selic. Então, vimos ali que em momentos que a Selic estava em alta, ele chegou a pagar R$1,20. Esses R$1,20 nessa cotação atual daria em torno de 1,15%, o que já é mais interessante, certo? Então, assim, é um fundo que está operando já no ágio, mas a gente já viu no gráfico ali também, que dificilmente ele opera abaixo do valor patrimonial. Dificilmente. Quando chega lá embaixo, rapidinho já volta. É a resiliência que tem, né? Esses fundos da Kinea. São uns fundos gigantes, né? Quase 8 bilhões de patrimônio líquido aqui. Realmente é muito interessante, tá? Então, é um fundo que vale a pena estudar, botar no radar aí. Lembrando que aqui não tem nenhuma recomendação de investimentos, pessoal, estamos estudando junto aqui, né? Cada um, então, tem que fazer o seu juízo de valor aí para entender se vale a pena ou não, né? Se é viável ou não esse fundo para você. Vou deixar aqui nos cards também, pessoal, vou deixar aqui também na tela final uma playlist completa sobre também fiagros, tá? Que vale bastante a pena entender também como é que estão esses fiagros aqui na Bolsa Brasileira, quanto está rendendo e quais também as perspectivas futuras. E também o último vídeo que eu fiz aqui de um fundo irmão desse aqui, que é o KNSC11, que também é do Grupo Kinea, que também está bastante interessante. Ok, gente? Mais uma vez aqui, né? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, pessoal. Estamos em busca de 1.000 inscritos. Conto com vocês aí, não custa nada. Até o próximo vídeo, então. Muito obrigado.